Meus irmãos, muita paz e que Deus nos abençoe. Seria muito interessante se nós pudéssemos trazer na vida, ao encarnarmos, uma fórmula, trazer escrito de alguma maneira, um roteiro de como nós nos comportarmos, de como nós atingirmos o objetivo maior da vida, que talvez seja o encontro de você consigo mesmo, para que a gente cometêssemos menos equívocos, para que a gente pudesse errar menos em relação ao nosso processo. É comum a gente ver as pessoas perguntarem à vida por que as coisas estão acontecendo, por que estão acontecendo desse jeito, por que dessa forma, o que foi que eu fiz para viver tal experiência. E a ideia que passa às vezes é que se a gente pudesse ter uma bússola, a gente teria ela e seguiria um roteiro, um caminho, onde nós não sofreríamos tanto ou não sofreríamos consequência, muitas vezes, de ignorarmos o nosso processo do nosso mundo íntimo. Isso é algo que a gente percebe de maneira comum, tanto dentro do centro espírita, nos ambientes religiosos, como em outros ambientes, essa dificuldade de nós entendermos esse processo de como caminhar na vida. E entra aí para nós a figura de Jesus como uma referência. Para mim, talvez seja difícil falar especificamente de Jesus, do ponto de vista que eu vejo, e bater ou coincidir com o que vocês pensam, porque eu entendo que a situação de Jesus é muito pessoal. Muitas pessoas têm a sua maneira própria e pessoal de vê-lo e de entendê-lo. Mas algo que me chama a atenção em Jesus é a passagem dele, as palavras que foram ditas. As palavras que foram ditas por Jesus, parece que foram ditas para ficarem marcadas. Foram ditas para ficar registrada. Eis o motivo pelo qual a gente entende que Jesus não falou para a personalidade, para o sujeito encarnado. Jesus falou para o espírito, falou para a alma. Porque tem frases, por exemplo, como amar ao próximo como a si mesmo, que ele repetiu isso, perdoar 70 vezes, 7 vezes, são frases parecendo imagens subliminares que a gente registra e não esquece. Vez por outra, a gente lembra dessa passagem como se fosse algo que fosse para nos lembrar o tempo inteiro dessa realidade. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Que a gente fazendo uma soma dá 400 e alguma coisa e a gente estaria livre de perdoar. Só que era para perdoar todo e qualquer equívoco em relação a você. Então fica algo infinito. Como é que eu vou perdoar tanto? Como é que eu vou entender tanto essa condição do perdão nessa passagem? Fica aparecendo para mim, em particular, as passagens de Jesus que são marcantes, como, por exemplo, a mulher hemorroíça, ele diz, eu senti sair de mim uma virtude. Isso fica marcado, essa passagem fica marcada. Às vezes a gente não lembra nem da mulher que foi curada, mas lembra do que foi dito por ele. Parece até, de certa forma, de maneira para brincar, a música de Igor Canário, né? É nós de novo, somos nós, é nós de novo, alguma coisa assim. Algo que você lembra, é algo que fica fixado, você não consegue se desvincular. E esse indivíduo, Jesus, conseguiu fazer com que essas passagens dele fossem marcantes a tal ponto das casas espíritas, das casas religiosas, ou de todas as pessoas do mundo buscarem entender quem é ele. Eu estive aqui na quinta-feira, no lançamento do livro de Adenauer, e isso aqui estava muito cheio, tinha mais de 500 pessoas. E eu fiquei pensando e perguntando, por que tanta gente aqui? Por que tantas pessoas vieram buscar a mensagem de Jesus? Vieram ouvir Adenauer ou vieram ouvir Jesus, o que ele disse? O que é que leva as pessoas, o que é que mobiliza as pessoas a buscarem tanto essa mensagem? Porque assim como aqui estava cheio, provavelmente outras casas estavam cheias. Estavam falando de Jesus ou não, mas falando de temas que faz lembrar dele, faz a gente pensar nele. E para a gente ter uma ideia histórica sobre ele, analisando algumas coisas hoje para poder falar, há 4, milhões de anos atrás, ele já estava aqui planejando o planeta. Ele já era Jesus. Ele já estava estabelecendo diretrizes, como era que as coisas seriam, para onde iriam as coisas, como as coisas se movimentariam para que se desse o planeta Terra, para que se desse esse ambiente que nós vivemos.
Ele já estava nesse planejamento há tanto tempo atrás. De maneira que fica fácil, talvez, entender por que ele é tão chamativo para a gente. Por que ele chama tanto a atenção da gente nessa marca registrada de lembrar a nós algumas coisas. Por exemplo, a gente não se dá conta, às vezes, quando nós abrimos a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo para ler, o que é que nós estamos buscando na hora que nós abrimos esses livros para ler? Naquela mensagem, o que é que buscamos? O que é que queremos entender? Segundo a música de Titãs, se não me engano, você tem fome de quê quando faz isso? Quando a gente vem à casa espírita, como estamos aqui agora, eu falando e vocês ouvindo, nós estamos com fome de quê? Estamos buscando o quê? Provavelmente, entendo eu, e é assim que vejo, eu não venho para aqui para ouvir só Adenauer. Eu não venho aqui só para ouvir uma palestra. Eu venho aqui para ouvir a minha própria alma. Há um chamado, há um chamamento interior, através do nosso inconsciente, dizendo para nós alguma coisa para despertar a nossa consciência. Algo nos mobiliza, até porque nós não somos mais as mesmas pessoas do primeiro dia que aqui tivemos, ou que tivemos contato com a mensagem de Jesus. A partir de um determinado momento, nós mudamos algumas coisas em nós. A forma de olhar, a forma de entender, de interpretar e tantas outras coisas. A ideia, eu ouço a Adenauer falando aqui às vezes, é que as pessoas procurem se aprofundar nesse entendimento. Procurem entender o Espiritismo. Procurem entender qual o papel do Espiritismo em sua vida. O que é que Jesus pode servir como referência na minha vida, no meu dia a dia? De que forma posso utilizar esse conhecimento, essa relação, dessa maneira, de maneira positiva para mim? Uma das coisas que a gente vê claramente também seria a espiritualidade, que é um dos pontos básicos que a Kardec traz nas obras básicas, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos de espiritualidade. Antes de me tornar espírita, antes de me tornar uma pessoa mais aprofundada no Espiritismo, ou junto com isso, penso eu, inclusive, que a ULI tem esse papel de despertar a consciência do ser humano para a imortalidade, para a questão do ser espírito. Eu, para me tornar uma pessoa espírita, que é uma coisa de certa forma simples, basta você ler alguns livros, você entende o linguajar espírita, você entende o que o Espiritismo está lhe dizendo. Mas para se apropriar do pensamento espírita e fazer com que esse pensamento faça a diferença na sua vida cotidiana, é necessário uma vivência, é necessário uma experiência pessoal. É necessário que a gente, além de entender isso, a gente consiga fazer uma transcendência no entendimento do que a gente está tendo, como, por exemplo, espiritualidade. Nós viemos aqui, à Casa Espírita, para buscar espiritualidade, que ultrapassa ou vai além até do próprio pensar nas letras do que pensa o Espiritismo, porque você se torna uma outra pessoa. Espiritualidade exige de nós um olhar mais aprofundado. No nosso olhar, numa pessoa espiritualizada, tem carinho, tem afeto, tem respeito. As pessoas buscam a melhoria sua e dos outros que estão ao seu redor. Então, espiritualizar-se é abraçar, talvez, o próprio Espiritismo e dar um testemunho na sua própria pele de que aquilo faz uma diferença muito grande em sua vida e muitas coisas devem mudar no curso das coisas que a gente escolhe fazer. Tem uma passagem num livro de Irmão X que eu acho interessante para a gente fazer uma referência em relação a uma vivência pessoal sobre o que passa em nossa cabeça quando nos relacionamos com Jesus, quando ele faz uma diferença em nossa vida. É um caso de um jovem que reencarna numa família que tem uma rivalidade com uma outra família. E eles cercam o terreno, e nesse terreno, um dos filhos de uma das famílias considera que aquele grupo dali, aquela família, entrou no espaço da sua residência. Ele vai lá, toma aquele espaço, e aí começa a ter uma briga entre essas famílias. Eles brigam, trocam tiros, e um desencarna. Esse que desencarnou, chegando no mundo espiritual, os espíritos disseram: rapaz, você fez o quê? Não, eu estava defendendo o meu interesse lá, era a minha terra, era o meu espaço, aquilo me pertence, eu estava me dedicando a defender coisas do meu interesse. Aí o Espírito disse a ele o seguinte: agora você vai reencarnar. Você vai reencarnar agora na outra família, no meio da família das pessoas que tiraram sua vida.
você precisa reencarnar lá. E quando você reencarnar lá, resolve o problema da cerca lá, daquele espaço da terra de vocês. Ele reencarnou, na adolescência, ele olhou a cerca e disse, olha, esse negócio está errado. Esse muro aí está errado, essa cerca está errada. Eu preciso resolver isso aí. Falou com o pai disse, não, pode ficar tranquilo, isso não tem problema não. Ele foi resolver o problema da cerca, alguém da outra família veio e tirou a vida dele de novo. Ele desencarnou. Ele voltou ao mundo espiritual e os espíritos disseram, e agora? Como é que você vai resolver o problema da cerca? Segunda vez que você volta com o mesmo motivo da cerca. Vamos fazer o que agora? Agora você reencarna na outra família que você morreu a primeira vez e agora você resolve, agora esqueça a cerca, deixa a cerca viver lá, deixa o muro, deixa o espaço. Você já desencarnou várias vezes, já viu que aquilo não pertence a gente. Ele desencarnou, ou ele reencarnou. Quando ele estava lá na adolescência, chegou para o pai dele e disse, olha, aquele muro ali está errado. A gente precisa ver aquele muro ali, aquela terra é nossa, aquele negócio nos pertence. Sem ninguém ter dito nada a ele. Ninguém disse nada a ele. Foram lembranças, insights, digamos assim, lá no seu inconsciente, que vieram brotando na vida dele, e ele invocou com o muro. Aí o pai dele, desse jovem, disse a ele, olha, esqueça do muro, eu não quero que você se aproxime do muro 100 metros, esqueça o muro. E aí o jovem esqueceu o muro e ninguém desencarnou, porque não teve mais briga nenhuma, por causa do muro, por causa da cerca, que aquelas duas famílias se tornaram inimigas. O que tem a ver isso aí que a gente está falando com a experiência em relação a Jesus? A experiência. Ele viveu, perdeu pelo menos aí 150, 200 anos em uma encarnação e outra, brigando por causa de um espaço físico, e a experiência da dor, a experiência de ter ouvido alguns aconselhamentos, levou a ele a amadurecer e ele chegar ao ponto de dizer assim, eu agora não vou fazer mais, eu vou realmente esquecer isso daí. Essa é uma das propostas que vejo, que Jesus chega sem a gente perceber. Às vezes a gente está tendo um conflito, está tendo um problema, e vai ouvir as palestras espíritas aqui, e vem alguns esclarecimentos, vem algumas ideias. E lá no dia a dia, na relação com as pessoas, a gente vai vendo que a gente vai mudando algumas atitudes. Vamos mudando algumas coisas na relação com as pessoas, fruto, naturalmente, desse desejo que a gente tem incontido de buscar a nós próprios, a nossa reforma, a nossa mudança, a nossa transformação. A minha experiência pessoal com Jesus começou aos 22 anos. Aliás, eu fui coroinha da igreja e foi uma experiência muito saudável. Mas aos 22 anos, eu trabalhava no Banco Nacional, eu saía do banco lá na calçada e via muitos mendigos na rua. E aquilo foi me mexendo muito, eu me tornei espírita com 22 anos, aquilo mexeu muito comigo e eu comecei a sentir vontade de fazer caridade àquelas pessoas. Senti muita vontade de dar mingau, de dar sopa, de dar alimentação, dar um cobertor, cuidar daquelas pessoas. E do nada as coisas foram acontecendo e a gente começou a fazer um trabalho com um grupo, e a gente se reunia e dava um mingau e fazia as coisas com as pessoas. E eu comecei a frequentar também, a visitar o leprosário Dom Rodrigo de Menezes, comecei a frequentar o abrigo Dom Pedro II, visitar algumas creches, e minha vida a partir dessa data, nos últimos 10, 15, 20 anos, foi me dedicando a fazer caridade, a visitar as pessoas, a ver doentes, a ir em hospitais, a aplicar passe. Há uns anos atrás eu comecei a refletir sobre esse movimento que começou quando eu tinha 22 anos. Ali, para mim, aí é uma leitura pessoal, cada um tem a sua experiência, eu achei que Jesus começou a me espreitar. Começou a dizer assim, você é alguém de valor, você é alguém de importância, eu me interesso por você. E na minha cabeça, eu pensava que eu estava fazendo a caridade às pessoas e não refletia sobre aquilo na minha vida. E comecei a entender que, quando eu visitava o idoso no abrigo Dom Pedro II, ou no abrigo Salvador, eu estava visitando o meu velho interior. Quando eu via mendigo na rua que ia dar o mingau, que dava sopa, que dava o cobertor, eu estava visitando o meu mendigo. Eu estava visitando as pessoas doentes dentro de mim ou necessitadas dentro de mim. E não simplesmente ir lá fazer a caridade àquelas pessoas. Era algo muito maior. Era algo que transbordava da minha capacidade de entender efetivamente o que estava sendo feito. E aí eu comecei a dizer, gente, que coisa bacana. É Jesus. Só que eu era meio padre. Eu era meio padre católico, às vezes até protestante. E eu me lembro que eu era tão sério com isso, tão sisudo, imaturo ainda, começando a vida, não conhecia muita coisa, era muito verde, até no próprio conhecimento espírita.
Às vezes, quando eu ia namorar com minha esposa, eu fazia prece. Eu orava, com medo dos obsessores. Pode parecer brincadeira, mas é verdade. Fazia uma prece, botava música de Enya, música de meditação. Na hora de namorar, gente, pelo amor de Deus, como é que eu fazia isso? Hoje, quando eu me lembro, eu digo, que coisa maravilhosa. Porque foi a minha experiência. Era assim que eu via. Era dessa forma que eu enxergava. Aquilo para mim tinha um valor muito grande. É igual nós dizermos que os nossos irmãos evangélicos estão errados, porque a forma de ver, a forma de olhar, de interpretar, de se comportar é errada e a nossa é a certa. Não. Isso tem a ver com a forma como aquele espírito está lidando com aquela mensagem. Eu talvez tenha sido padre na encarnação anterior e provavelmente dei um segmento nessa vida agora, quando eu comecei no espiritismo, e tive o privilégio de conhecer Adenauer, bem jovem, eu tinha 20 e poucos anos, e ele infernizou minha cabeça, me trazendo novas ideias, novas maneiras de olhar as coisas, uma forma nova de ver o espiritismo, mais atualizada. Aí eu comecei a ficar até inimigo dele, porque ele estava indo de encontro com as minhas convicções. E hoje eu agradeço muito que Jesus usou de instrumentos favoráveis para eu me tornar uma pessoa melhor. E botou no meu caminho pessoas de grande importância, como inclusive ele, talvez o maior de todos, porque a minha vida tem dois momentos importantíssimos, antes dele no espiritismo e depois dele, naturalmente com a relação que nós temos, onde eu passei a ver o mundo diferente. E vejo que as pessoas que às vezes não vê como a gente já vê hoje, estão buscando essa realidade, porque a impressão que eu tenho é que nós temos saudade de Jesus. Essa é a minha sensação. Eu sinto saudade dele. Nunca me lembro de ter convivido com ele, não acho que tenha acontecido, mas a impressão que tenho quando vejo as casas espíritas cheias, inclusive como eu vi aqui no domingo e na quinta-feira, e parece que foi a semana espírita toda, nós somos sedentos, nós vivemos com saudade desse homem. E cada um tem o seu meio, a sua forma, efetivamente, de fazer isso. Mas é uma saudade que vai tomando a gente. E à medida que a gente vai entendendo esse processo dessa saudade, a gente vai se apropriando de algumas coisas. Por exemplo, a gente, quando começa a ter esse olhar sobre ele, onde a gente tem muito a agradecer a ele pela relação que ele tem com a gente, e que às vezes é uma relação que você não consegue se livrar. Você não consegue se ver livre dele. Ele sempre está lhe espreitando quando você abre o coração para isso. A gente deixa de ter determinadas coisas na vida, ou determinados valores passam a ter um outro sentido. Eu, em particular, que dedico minha vida desde os 22 anos a viver no espiritismo, e sobretudo hoje, a presidir lá o Joana, a trabalhar no Joana, a fazer as coisas que a gente faz, eu vejo que às vezes as pessoas falam assim, mas você só faz isso, você só quer saber de centro espírita, ou você só quer saber de psicologia, só quer saber de estudar. Eu digo, sim, esse é o meu lazer, essa é a minha forma de viver a vida, eu fiz essa escolha bem jovem, eu não tenho dúvida do que eu quero. Mas a vida não é assim não, tem que fazer outras coisas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Beleza, eu acho isso tudo muito saudável. Eu já fiz isso, eu só não quero fazer hoje, eu prefiro fazer outras coisas, me dedicar a outras coisas, porque essa parte eu já fiz e eu prefiro fazer outras escolhas. Eu penso, e naturalmente isso é um direito de pensar pessoal, porque a gente não pode atribuir isso a todo mundo, que isso tem a ver com essa chegada de Jesus na minha vida. Penso mais ainda que essa referência dele na minha vida me tornou uma pessoa melhor como indivíduo, na relação com minhas filhas, por exemplo, na relação com minha família, na relação com os meus parentes. Eu vejo como eu me tornei uma pessoa muito mais aprofundada na relação, muito mais respeitosa, porque ele lhe impulsiona, lhe movimenta a você fazer um movimento interno, onde quando você não é coerente com aquilo que você está buscando e penetra em você, algo diz assim, tem alguma coisa errada, alguma coisa não está funcionando. E muitas vezes quando a gente não faz um trabalho terapêutico, por exemplo, a gente desenvolve a culpa por ter cometido alguns erros, alguns equívocos. Agora, por exemplo, eu estou vivendo uma experiência muito rica com meu sogro. Ele tem 100 anos, e no dia 10 agora de maio ele faz 101 anos. Nunca vi ele doente. Aliás, quando eu conheci meu sogro, ele já era velho. Eu conheci ele há 40 anos atrás, ele já era um senhor. E hoje ele tem 100 anos, vai fazer 101 no dia 10 de maio. E de repente apareceu um problema, ele começou a não se alimentar e começou a botar tudo para fora quando ele se alimentava, até quando bebia água.
E aí procura médico, vai uma coisa, vai outra, vai uma coisa, vai outra, ele está internado no Hospital Irmã Dulce. Mas ele nunca sentiu uma dor de cabeça. Ele, às vezes, quando vai ler alguma coisa, ele tira o óculos para ler, coisa que eu não consigo fazer já desde 40 anos de idade, embora eu tenha 52 só, mas eu não consigo ler sem óculos. Ele lê sem óculos. Nunca vi se queixar de nada, absolutamente nada. De repente, apareceu um problema. E ele está hospitalizado, e tudo indica que ele está com um câncer no estômago, em algum órgão, e dificilmente ele sairá do hospital, até por conta da idade, ele já está idoso, não consegue fazer alguns exames, que a consequência seria muito desastrosa, digamos assim. E eu olho para ele e vejo um homem de 100 anos, ele não quer desencarnar. Ele está chateado com a vida, ele está sem falar com algumas pessoas, porque ele não se conforma que ele vai morrer. E ele está dizendo que as pessoas enganaram ele, que não disseram que ele tinha, e levaram ele para o hospital sem avisar nada a ele. Ele está revoltado, porque ele vai desencarnar, vai fazer 101 anos. Que negócio! Como ele tem amor à vida, como ele quer estar vivo. Infelizmente, falta nele uma visão mais espiritual, de ter consciência de que 100 anos já deu para o sujeito fazer um bocado de coisa. Ele pegou o final do século XIX, ele pegou o século XX, e agora está no século XXI e não quer ir embora? Quer continuar aqui? E a família quer fazer de tudo para ele ficar vivo, sabe? Como se fosse um ser imortal no corpo. Pô, seria muito mais saudável se ele tivesse tido um contato com Jesus, mais aprofundado na relação pessoal com Jesus, e dizer assim, que bom que eu estou indo, que bom que eu estou desencarnando aos 101 anos quase, que bom que eu tive tanta experiência na vida, se ele tivesse aproveitado muito mais a relação com a espiritualidade, para saber que vai largar esse corpo com 100 anos e vai pegar um corpo novo, outra realidade deverá acontecer na vida dele, porque não é possível ser diferente. E aí eu fico perguntando, às vezes conversando com minha esposa, prepare ele para desencarnar enquanto dá tempo, converse um pouco com ele, fale com ele sobre imortalidade, sobre vida espiritual, porque ele é muito medroso, coisa que os homens não são, né? Ele é muito medroso e tem muito medo. E eu digo a ela, tente convencer ele dessas coisas, para que ele desperte no mundo espiritual um pouco sobre imortalidade, entender alguma coisa dessa realidade, porque infelizmente ele não teve essa relação com Jesus. Isso desperta em nós como nós precisamos estar preparados para o amanhã. Esse encontro com Jesus dá leveza em nós. Eu, naturalmente, eu só posso citar o meu exemplo, tenho me preparado muito para isso. Embora eu tenha 52 anos, mas às vezes quando dá uma dor de cabeça, a gente já pensa que vai desencarnar. Eu, pelo menos, de vez em quando, digo, será que chegou a hora? Ainda mais eu que tenho um problema no coração. Deu uma dorzinha aqui do lado, eu já fico preocupado. Mas, ao mesmo tempo, interiormente, eu tenho uma certeza. Isso não acaba aqui. Isso começou, eu não sei quando começou. Isso não acaba aqui agora e não vai acabar nunca, porque há uma proposta de vida. Há uma intenção dos espíritos e, sobretudo, daqueles que olham para Jesus e é espreitado por ele, de um segmento, de uma força maior que a gente não sabe explicar. Eu, por exemplo, de novo, não tenho dúvida nenhuma de que algumas coisas que eu vivi na minha vida foram muito favoráveis ao meu aprendizado, ao meu amadurecimento. Não fosse desse jeito, talvez eu não fosse, ou não me tornasse uma pessoa mais convicta, com mais certezas a respeito da minha vida, do meu processo. Uma das coisas que aconteceram comigo na vida, por exemplo, foi ter vindo numa família problemática, com pessoas viciadas, com um pai irresponsável, com a mãe que abandonou os filhos. Então, se a gente não olhar, graças a Deus eu olhei bem cedo isso, como olhar espiritual, a gente vai responsabilizar o pai, vai responsabilizar a mãe, a gente pode não conseguir algumas coisas na vida, achando que é por causa da vida que nós tivemos e que por isso a gente vive desse jeito. E se olharmos a história de Jesus, veio numa manjedoura. Como é que pode? Um espírito no quilate espiritual dele, na condição de espírito puro, absolutamente puro, né? Criou o planeta, fez toda essa estrutura e encarna e vem nascer numa manjedoura, num lugarzinho pequenininho, simples, sem a menor importância, não tinha relevância nenhuma, até a profissão que ele adotou, sem a menor relevância, e era o sujeito que era, e era o espírito que era, dando sinais claros de que quem faz o lugar é o sujeito, não é o sujeito que faz o lugar, em que pese o lugar influenciar na vida do sujeito. Mas a gente pode fazer, de fato, essa diferença no lugar em que estamos, de acordo com os valores que nós desenvolvemos em nós. Então, espreitar Jesus, enxergar Jesus,
entender Jesus é algo que é muito pessoal. É difícil para a gente, às vezes, falar. Eu me lembro de uma passagem de Chico Xavier, onde uma pessoa chega para ele e diz: Chico, me conte uma novidade, me fale uma novidade, o que é que tem de novo aí sobre o Espiritismo, o que é que a gente pode aprender? Aí ele disse: olha, com aquele jeito mineiro dele, a gente pode considerar aí o Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é a grande novidade do Espiritismo. E aí ele disse: não, mas o Evangelho não. O Evangelho de forma nenhuma não pode ser a novidade. O Evangelho está ultrapassado, tem muitas passagens aí que não tem o menor sentido mais. Aí Chico disse a ele: olha, Emmanuel está aqui do meu lado e está me dizendo o seguinte: no dia que a humanidade vivenciar o que está escrito no Evangelho, aí de fato ele vai estar ultrapassado. Aí, de fato, você tem razão no que você está dizendo. Fora isso, não é possível, o Evangelho está ultrapassado. Estudando agora sobre esse tema, para falar exatamente desse assunto que a gente está falando, a gente estava entendendo que muitas vezes a gente lê o Evangelho, mas não vai nas entrelinhas do Evangelho. Não vai nas entrelinhas das passagens. Não pergunta, por exemplo, vai inquirindo, querendo saber por que Jesus na cruz disse assim, ou em algum momento Jesus disse assim: raça de víboras, até quando vou suportar? Até quando vos suportarei? Adriano até falou isso aqui no seminário, no domingo, sobre quando ele secou a figueira. Com que objetivo? Com que finalidade? Qual era o propósito? O que pode servir para mim, nesse olhar, dessa forma que foi feito por ele, que sirva para mim na minha vida? O que é que a gente pode fazer para refletir sobre isso e usar na minha vida particular, na minha vida pessoal, no meu dia a dia? Abrir o Evangelho para a gente, como eu falei antes, é uma sensação, às vezes, de fome, de sede, de vontade. Eu falei sobre vocês virem aqui e, para mim, é a saudade de Jesus, é a vontade de encontrar Ele, é a vontade de encontrar essa mensagem. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que é feita o seguinte: onde estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos respondem a Kardec: na consciência do homem. Ora, se as leis de Deus estão escritas na consciência do homem, em que lugar? No cérebro? A gente entende que talvez essas leis estejam escritas no perispírito, no corpo mental do espírito, está lá inscrita. Isso quer dizer para nós que, de alguma forma, de alguma maneira, a Bíblia, o Velho Testamento, já que nós somos espíritos, falando da essência, o Evangelho, segundo o Espiritismo não, mas o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, já está no nosso inconsciente, já está em nós. Esses livros, a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Mortos, e tanto Bhagavad Gita, e tantos outros livros, estão aí para nos lembrar dessa realidade, porque a gente já tem isso em nós. Estar aqui, ouvir palestra aqui ou em qualquer outra religião, leva a gente a entender que isso é uma lembrança dessa realidade. Eu vou despertando em mim algo que já está em mim. Eu não venho para aqui, para o centro espírita, nem para qualquer outra religião, buscar Deus. Assim devemos pensar: eu vou levar Deus para lá, porque eu sou a semelhança, eu sou a representação. Deus se manifesta em mim e no outro. O outro existe representando Deus para mim. Então, se a gente conseguir pensar desse jeito, e essa é a maneira que eu vejo, a gente consegue atualizar, talvez, essa relação da consciência nossa, dos nossos compromissos com o nosso mundo íntimo. De maneira que o Evangelho é um trabalho de reforma, de mergulho no seu mundo íntimo. Você tem as informações que você precisa. Não precisa buscar fora de você. Fora de você vai encontrar muita coisa. Mas dentro de você vai encontrar, de fato, a resposta do si mesmo, né? A gente tem buscado estudar a vida de Yogananda, Adenal também fala sobre ele aqui, e a gente vai na selfie fazer meditação todos os domingos. E no momento que eu comecei a fazer meditação, eu comecei a entender esse pensamento que Yogananda traz sobre Deus. Ele diz que Deus quer ser encontrado, Deus quer ser perseguido pelo homem, Deus quer ser entendido pela criatura humana. A gente precisa fazer essa viagem de incomodar Deus e buscar Deus em nós e nunca fora. E quando a gente começa a fazer a meditação, escuta muita coisa de nós, escuta muitas questões internas que nós temos e que às vezes a gente não se dá conta, porque o que ele fala muito é sobre os nossos valores, sobre as nossas potências,
sobre as coisas que às vezes a gente ignora em nós mesmos, como valores morais, valores éticos, comportamentais, a importância de estarmos vivos, de estar no corpo, como o corpo é um veículo que leva e levará a gente sempre ao crescimento e à melhoria. Isso, para mim, naturalmente, leva a gente a entender a função de Jesus, uma vez que aqui teve e ensinou para a gente muita coisa. Eu queria dizer para vocês o quanto está sendo difícil para mim, nesse momento, fazer uma palestra aqui nesse centro. É a primeira vez que eu falo aqui. Esse centro já existe há quantos anos, Ana? Há muitos anos, né? E eu nunca fui convidado a falar aqui no Harmonia. E nós temos um trabalho de parceria muito grande com a Adenauer, desde o começo lá no Joana, na Fundação do Joana. E para mim foi uma honra muito grande ser convidado a falar aqui, na quinta-feira, no lugar dele, que ele está acostumado a falar para vocês ouvirem, e eu também sou um fã dele, ouço muitas palestras dele. Então eu tive um conflito muito grande de vir falar, na quinta-feira, no lugar dele. E pior, eu sofri também, e eu dividi com meus amigos isso, porque eu vim para a palestra na quinta, ele falou tudo sobre Jesus. Aí eu comecei a ficar com raiva dele, né? Disse, rapaz, deixa uma besteirinha aí para mim, para eu falar na quinta-feira que vem, porque não vai sobrar nada, eu não vou falar novidade nenhuma, vai ser tudo igual, então, eu também não quero lhe repetir as mesmas coisas que você fez, eu pensando, né? Aí vim para o seminário domingo, pior ainda, ele aprofundou mais ainda, falou muito mais coisas sobre Jesus, sobre essa realidade. Aí eu vim dizer a ele, diga, Adenauer, eu vou falar o que quinta-feira? Você deu um show na quinta e hoje você está dando outro show, não vai ficar mais nada para mim. Ele fez, Luciano, isso é um problema seu. Eu vim para incomodar. Isso é verdade. Então, quando eu disse isso para ele e refletindo sobre isso, para mim está sendo uma experiência muito rica. Pode parecer o que quer que a gente pense, pode parecer uma coisa muito simples, muito boba, mas para mim que tem uma relação muito forte com ele, inclusive de pai para filho, embora eu tenha 52 anos, ele não tem idade para ser meu pai, mas tem uma relevância muito grande. E falar de Jesus aqui no centro está sendo muito gratificante, porque foi através de Jesus que eu conheci ele. Foi através de Jesus que eu conheci muitos jovens, que a gente formou um grupo, onde a gente desenvolveu e desenvolve um trabalho até hoje. É por causa desse homem que nos incomoda tanto, que a gente desenvolve um trabalho de transformação pessoal, falando de espiritismo para as pessoas, para que as pessoas despertem na consciência delas também esse papel a desenvolver. Sair da ideia da manjedoura, da pobreza, da dificuldade ou da riqueza e ir para o mundo, oferecer ao mundo alguma coisa. Eu comecei a entender como a gente precisa oferecer ao mundo algo, porque a gente tem que devolver ao mundo o que o mundo nos oferece. Só o fato de estarmos encarnados já chama a atenção da gente dessa necessidade de nós fazermos isso. E, mediante isso, nós começamos um trabalho lá no centro há 8 anos atrás, e eu tive um problema quando eu era menino, que eu ficava na cadeira, sentado na porta de minha casa, esperando minha mãe voltar, porque ela foi embora, eu tinha 2 anos de idade. Só que ela nunca voltou. E eu me lembro que eu cheguei próximo à minha puberdade, e eu esperava minha mãe voltar. Me tornei adulto, e às vezes, quando dava horário de domingo à tarde, era uma tristeza terrível para mim. Era algo que eu não conseguia entender. Vim entender depois de fazer alguns anos de terapia, por que eu ficava triste aquele horário. Aí me lembrei que eu ficava esperando minha mãe voltar. E um dia o Espírito Zélios me fez uma proposta de começar um trabalho de desobsessão no domingo à tarde, 5 horas. Aí eu disse, tudo bem, vamos começar esse trabalho. Aí começamos a conversar sobre esse assunto, algumas vezes, a gente levou mais ou menos 8 meses para começar o trabalho. E aí Lázaro, que é um outro espírito que nos ajuda lá no Joana, me disse, meu filho, lembre da sua vida que você ficava esperando sua mãe. Agora a gente está fazendo diferente, olha como Jesus é. Ele está aproveitando a sua dor, ele está aproveitando a sua angústia, nessa demanda, essa vontade de realização que você tem, e fazer um trabalho na hora da dor, 5 horas da tarde começa o trabalho, e faz um trabalho de desobsessão aberto ao público, sem critérios, alguns critérios de ficha e coisa parecida, né? Não é um tratamento espiritual, é como se fosse um pronto-socorro, a pessoa chega lá e é atendida. A gente só não atende quem estiver bêbado, porque fica difícil. Fora isso, a gente atende todo mundo. E a gente começou a fazer esse trabalho há 8 anos atrás. E como diminuiu essa angústia que eu sentia aos domingos à tarde? Porque Jesus escolheu uma pessoa para fazer isso. E, naturalmente, escolhe todos nós. Sempre tem oportunidade para a gente estar fazendo alguma coisa que esse espaço penetre. E daí
eu comecei a fazer muitos amigos, tanto amigos desencarnados, como amigos encarnados, para que esse projeto tome uma proporção maior, e tem tomado, tem crescido muito, é um trabalho muito visitado pelas pessoas, onde a gente trabalha com várias entidades no tratamento espiritual, na desobsessão, e aquilo me deixa muito tranquilo, muito legal, é muito saudável saber que eu estou construindo alguma coisa que é minha. Quando eu digo minha, é dentro de mim, porque os outros que estão construindo comigo, é deles também. Essa construção aqui, essa energia que está sendo estabelecida aqui agora, e é feita todos os dias que tem atividade, é construída por nós. É um momento luminoso, é um momento de riqueza espiritual, é um momento de reencontros e encontros das pessoas, encarnadas e desencarnadas, para alimentar mais a nossa alma de muita coisa que a gente precisa. Que às vezes a gente não se dá conta na vida, a gente não leva em consideração muitos detalhes que trazem riquezas maiores para a gente refletir sobre a vida. Tem uma passagem aqui que eu notei, que o Evangelho é um tesouro de milhões de pérolas. Todas as passagens do Evangelho, todas sem exceção, são pérolas em nossas vidas. Se a gente conseguir traduzir aquilo e colocar um pouco daquilo no dia a dia, na relação com as pessoas, é maravilhoso, é fantástico. E eu tenho vivido essa experiência com minha filha, que uma das minhas filhas viajou, não mora mais aqui com a gente, e só está em casa, eu e minha esposa. E tem aquela ideia do ninho vazio, né? Passa por aquilo, né? E eu não sinto nada de ninho vazio. E sinto uma riqueza na relação que a gente tem, a partir do momento que ela saiu, inclusive, que melhorou muito mais. É muito bacana você saber que a pessoa está buscando viver a sua vida, construir a sua história, não depender mais da opinião do seu pai, da sua mãe, e construir uma história nova sobre você mesmo. Isso, para mim, entendo eu, que tem a ver com a vida e a prática que eu tenho buscado fazer, por amor a esse trabalho que Jesus faz com a gente. Agradecendo a Ele muito sobre isso, porque é o impulsionamento que a gente tem, algumas convicções que a gente tem que não dá para explicar a semelhança daquele jovem. Ele não sabia por que o muro estava ali, mas ele sabia que tinha que tirar. No dia que ele soube que não pôde tirar mais, ele recuou e não foi à frente, porque sabia que talvez pudesse se dar mal. Tem outra passagem aqui que diz o seguinte: Jesus, quando nos enxerga, vê uma semente divina que dorme em nós, todas as pessoas. Quando ele nos enxerga, quando ele vê a gente em alguma coisa, ele enxerga dentro da gente. Por isso que as passagens foram riquíssimas, as parábolas, porque ele estava falando ali para o espírito, para a essência, para despertar uma outra coisa, uma outra realidade. Eu estudando agora sobre ele também, descobri que os casamentos se davam na fonte, onde as pessoas pegavam água, porque as mulheres chegavam para dar água aos bezerros e pegar água, o homem iria, se apresentava e ajudava a pegar a água. E quando o homem era forte, era viril e pegava a água, ela se apaixonava, dali já ia falar com o pai para casar. Ali, naquele momento. E naquele momento ali, Jesus conversou com a samaritana. Ele dizendo a ela, inclusive, ela achou estranho ele se dirigir a ela, porque ela é uma samaritana, e ele disse a ela que a água que ele tem para dar ela para beber, nunca mais ela sentirá sede. No momento daquele ali, simplório, porque é assim que a gente consegue enxergar Jesus, de forma simples. Não Jesus na cruz, em que pese a importância dele lá, para um grupo de pessoas muito grande, mas para nós, na visão espírita sobre Jesus, ele é simplório, vivia com as pessoas de maneira tranquila. Hoje eu vi uma piada, acho que foi na internet, um cara dizendo o seguinte: um bêbado chegou no centro espírita e disse: Jesus era alcoólatra. Aí todo mundo estranhou, né? Jesus era alcoólatra? Como assim? O que é que você está falando? Não, porque lembra que ele fez a festa de bodas e que acabou o vinho? E ele pegou o vinho e fez aparecer mais vinho? Diz que ele saiu de lá cheio de água e disse o seguinte: Jesus bebeu tanto que disse: quem é meu pai, quem são meus irmãos? Que viagem, né? Que criatividade, né? Impressionante isso. Mas tudo bem, dá para entender o que ele falou. E para a gente finalizar aqui, a terapia do Evangelho, a terapia de Jesus, é acordar em nós um anjo. É acordar em nós nossas virtudes. Chega da gente ouvir tanto falar de que nós somos espíritos errantes, de que a gente está reencarnado para pagar dívida, de que no passado eu fiz tal coisa e agora eu vou viver a experiência porque eu fiz tal coisa no passado. Já chega, a gente está cansado disso. Cadê os nossos valores? Onde estão as nossas virtudes?
esse tempo todo, a gente como espírito, com tantas encarnações que a gente teve, será possível que a gente não agregou valor? A gente não trouxe nada de novo em nós? Eu preciso de novo viver a experiência da dor e do sofrimento, a semelhança do que fiz, se é que fiz, para que isso acontecesse? Eu vejo um pensamento de Adenauer, é fantástico, quando ele diz: você tem inimigos hoje? Tem inimigos que de fato você quer que morra? Ou alguém quer que você morra? É esse nível de inimizade que você tem? Eu particularmente não tenho. Tem pessoas que às vezes nos antipatiza, a gente antipatiza a pessoa, coisa normal da vida humana. Então você não tem obsessor necessariamente. Então você não fez o mal no passado necessariamente. Então você não tem dívida sobre isso. Você não tem o que pagar. E se você tiver, e você fez o mal a alguém, o problema é dele, porque talvez ele merecesse o que você fez. Na época você só sabia fazer aquilo, pela sua ignorância. A ideia é melhorar hoje para fazer menos erro do que a gente já fez no passado, por ignorância. E não porque eu escolhi fazer aquilo, e não porque eu quero simplesmente fazer desse jeito. Então Jesus tem uma representação na minha vida muito forte. Eu às vezes não sei como falar dele, como me expressar sobre ele. Jesus é diferente de Cristo. Aliás, eu assisti o filme Jesus, onde ele é uma criança, eu acho que ele tem 8 anos, 9 anos, filme recente que saiu no cinema, e eu fiquei impressionado com o filme, porque não falou do Jesus adulto, falou só do Jesus criança. E Jesus criança fazia milagres. Ele inclusive curou um menino que tinha caído e morrido, e o menino, ele passou a mão no menino, o menino acordou, despertou, saiu da morte e voltou à vida. Mas ele era um menino conflitado, Jesus. Ele não sabia das coisas. Ele não sabia reconhecer o potencial que ele tinha de cura. Ele não conhecia os poderes que ele tinha. Ele era uma criança que não sabia lidar com isso. E os pais orientavam de um jeito e de outro, para ele não ficar meio doido, né, digamos assim, por conta dele não saber como lidar com aquilo. Isso para mim é fantástico, porque passa a ideia de um Jesus humano, um Jesus que viveu as experiências que nós vivemos. Um momento lá o centurião foi pegar ele, e ele parou e ficou olhando para o centurião e hipnotizou o homem. E o homem ia pegar ele para levar preso, ia matar ou coisa parecida. E hipnotizou o centurião. E ele não sabia disso. Ele não sabia que ele tinha essa capacidade e esse poder. Fantástico o filme. Se vocês puderem assistir, assistam, porque é maravilhoso essa vida de Jesus. Ele enquanto criança, não era na condição dele de adulto, não. Então, voltando, essa relação minha com Jesus é muito pessoal. E às vezes eu não sei dizer as coisas. Eu me lembro que quando eu começava a falar dele, eu chorava muito, e tinha a ver muito com minha imaturidade, ainda com muitas coisas que precisavam acontecer em termos de amadurecimento. Mas hoje a gente vê claramente o papel que ele tem na nossa vida, como eu preciso me curvar a ele para entender as coisas, e como ele se curva a mim para me entender, porque sabe que eu não sou melhor porque eu não consigo ser. E as coisas que a gente consegue ser melhor, a gente começa a entender melhor e travar uma relação muito mais saudável. Muito obrigado. Estou muito feliz em ter feito aqui essa palestra. Boa noite a todos e muita paz.